Cara, que matéria vergonhosa essa do G1. Olha só o que diz o G1 aqui, ó. Após nova ofensiva dos Estados Unidos, o governo registra a marca Pix no INPI, proteção vale para uso no Brasil e não sei o que lá. Então tá falando que o governo registrou a marca Pix como marca de alto renome no Brasil, né? Eu fico assustado dele não ter feito isso antes, né? Porque quando começou essa coisa toda, já devia ter registrado a marca no INPI, né? Isso é o básico de qualquer coisa, né? Registrar a marca no INPI, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com os Estados Unidos e com o sistema em si, é só o nome do sistema que eles registraram aqui. Mas o conteúdo da matéria dá a entender que os Estados Unidos estão atacando o Brasil por causa do Pix, o que é falso, não é isso que está acontecendo. A gente explicou muito claramente aqui, eu mostrei para vocês o documento lá do Escritório de Comércio americano, o principal fator que eles estão falando para as tarifas no Brasil é justamente a questão das decisões do Alexandre de Moraes censurando pessoas lá nos Estados Unidos. É isso que está impondo a tarifa aqui no Brasil. Esse negócio do Pix foi meramente uma coisa lá que eles falaram, também tem esse problema aqui, ó. E nada além disso, né? E em momento algum os Estados Unidos quer acabar com o Pix, ou proibir o Pix, ou não sei o que lá. Isso é tudo interesse do governo Lula de ganhar espaço eleitoral, ganhar espaço na opinião pública com isso, né? O que eu acho vergonhoso nessa matéria aqui é o pessoal do Globo tá se dando a essa coisa, porque essa matéria aqui foi escrita para fingir que o ataque dos Estados Unidos é contra o Pix, né? Seguidamente tem muitos jornais, muitas revistas falando isso como se o ataque americano fosse ao Pix, como se as tarifas contra o Brasil fossem por causa do Pix. Não é. É por causa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, desmatamento na Amazônia, falta de combate à corrupção do Toffoli. Esses são os motivos de verdade para as tarifas no Brasil, né? Mas o pessoal quer sacramentar na cabeça das pessoas que é o Pix e não sei o que lá, e faz uma matéria chinfrim dessa daqui, né? Então vamos falar sobre isso. O que é um absurdo? O que o Brasil realmente fez com essa história, né? E como é que é importante esse negócio de marca? Eu achava que o Banco Central já tinha registrado o Pix, não é possível que não registrou o Pix ainda, só agora que foi fazer marca de alto renome. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Brigoja. Será de que a barba do Jacó também era assim? E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que vergonha essa matéria aqui do Alexandre Martello e Kellen Barreto, que falam não, que após nova ofensiva dos Estados Unidos, o governo registra a marca Pix no INPI. Que coisa tem a ver com a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A proteção da marca é só da marca, né? Você poderia criar um produto chamado Pix aqui no Brasil, né? E, aliás, existem, tá? Porque eu fiz a pesquisa aqui no site do NPI e tá aqui, ó, existe a marca Pix já registrada desde 78 pela BASF. A BASF é uma indústria química. Eu não sei o que eles chamam de Pix, é algum produto que eles produzem lá que chama-se Pix. Lá na BASF, está registrado desde 78. Aqui, ó, tem mais aqui, ó, tem também desde 96 tem uma empresa chamada Pix do Brasil Limitada, que está com registro da marca Pix no Brasil também, desde 96. Eu não sei o que faz essa empresa Pix Brasil Limitada, tá? Os outros que estão com um xizinho aqui são marcas que foram extintas ou que deixou de existir, né? Tem mais aqui, ó, se for para a próxima página aqui, ó, tem aqui, ó, tem mais coisas aqui, ó. Núcleo de Informação de Coordenação do ponto .com BR registrou o Pix também. FAME, Fonte de Água Mineral em Vazamento, também tem um Pix também registrado, tá? Santana, Centro de Antenas, tem uma Antenas Pix registrada também aqui, ó. Montblanc é uma empresa de carteiras e joias e relógios e canetas. A caneta da Montblanc é muito famosa, coisa e tal. Enfim, tem um monte de coisa chamada Pix no Brasil, né? E o que eu imagino que aconteceu é que em algum momento o Banco Central registrou essa marca também. Tem aqui Coteminas, Lucerna Administração, Camila Mariana, alguma coisa aqui, uma pessoa registrou Pix aqui. Cadê o do Banco Central aqui? Deve ter o do Banco Central em algum momento aqui, né? Ah, tá aqui, ó. A do Banco Central do Brasil foi registrado em 2024, tá aqui, ó. Então, mas pode assim, mas como é que pode ter várias empresas com a marca Pix? Não tem problema nenhum, porque essa marca aqui ela vale nessa classe aqui, ou seja, para um tipo de serviço. Você pode ter
uma marca para um serviço ou produto e a mesma marca para outro serviço e produto ser de outra pessoa, né? Então não tem problema não, tá? Isso pode acontecer, tá? É verdade que as marcas muito valiosas, geralmente a empresa acaba registrando em todas as classes, bate aquela marca em todas as classes, né? Mas, em tese, não há problema de você usar a marca em outros produtos que não se confundam, que não dê confusão com o coisa original, né? Então, assim, a marca, gente, é só o nome da coisa. E o nome Pix, ok, é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a forma de você usar o Pix ali. Isso que importa para o brasileiro. O nome que vai chamar, isso é o que menos importa, né? Então, repara como é que essa matéria não tem lógica nenhuma, né? E detalhe, o Pix fez o pedido de reconhecimento geral da marca, né? Porque tem outras marcas Pix aqui no Brasil. Então, a BASF, essas outras empresas que registraram antes, podem perder essa marca Pix que elas usaram em outras coisas, se houver um entendimento do Banco Central que se confunde com o negócio do Pix em si. Ou seja, uma coisa que não faz sentido nenhum, cara. Não tem assim, não muda nada em termos do Pix de verdade, né? Inclusive, vale só no Brasil, tá? Porque eu fiz uma pesquisa aqui no SPTO, que é o sistema equivalente aqui dos Estados Unidos, e tem um monte de Pix aqui. Inclusive, olha só, vou chamar a atenção para vocês para isso daqui, ó. Cadê? Aqui, marca Pix. Tá pendente ainda, tá? Mas é de transferência de dinheiro eletrônico, transferência de eletrônico em direito. O proprietário é uma Paylink Incorporated, em Delaware, Estados Unidos. Então, já existe aqui nos Estados Unidos a marca Pix registrada para transferência de dinheiro. Exatamente a mesma coisa que faz o Banco Central. Alguém fez essa registro aqui, sendo que, na verdade, aqui foi feito depois, tá? Se você olhar aqui a data, olha só, foi feito em... Cadê a data do período, dos documentos? Tá, em algum lugar aqui foi feito em... Não está a data aqui na coisa, mas foi em janeiro de 2026. Então foi esse ano que foi feito esse registro aqui, tá? Então isso aqui não tem que se preocupar com isso não, tá? Agora entrou aqui, ó, janeiro de 29 de janeiro de 2026 que foi feito essa coisa, né? E tá para ser recusado, tá? Ou seja, o departamento de marcas aqui nos Estados Unidos deve recusar essa marca, muito provavelmente porque está vendo que já existe a marca registrada no Brasil nesse mesmo sentido lá em 2024, né? Então, ou seja, esse é o tipo de coisa que não faz diferença nenhuma. Ninguém está brigando com a marca Pix ou querendo comprar a marca Pix. A única razão que existe para o jornal fazer uma manchete dessa é tentar reforçar na cabeça do leitor que o problema das tarifas é relacionado ao Pix, o que é falso, tá? O problema das tarifas é devido ao Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. O Alexandre de Moraes nos casos de censura, o Dias Toffoli no caso de leniência com a corrupção, né, de permitir a corrupção no Brasil, e outras práticas também, tem desmatamento, coisa e tal. Aí eles têm a crítica ao Pix também, mas isso daí é só uma coisa menor, não é a coisa central da coisa, né? Aí fala aqui, ó, marcas de alto renome são amplamente conhecidas pelo público em geral, ela carrega um prestígio, tradição e confiança ao longo do tempo e coisa e tal. É o que normalmente não se aplica no caso do Pix, que é uma coisa nova, foi feito em 2024, né? Não é uma coisa de tradição e confiança, né? Ok, você pode dizer que hoje em dia o pessoal gosta do Pix, mas outra coisa que eu acho um absurdo, eles dizem que isso garante que o Pix vai ser do Brasil para sempre, não pode trocar, não pode sair do Banco Central. Eu acho isso um absurdo, cara, porque eu acho que o Pix poderia sim deixar de ser do Banco Central, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. O que precisa ser do Brasil? É mais o petróleo é nosso que o governo Lula tá mandando aqui, né? Não, porque o Pix é nosso, tem que ser nosso, que não pode fazer outra pessoa, não pode fazer Pix e não sei o que lá. Sendo que porra é essa, cara? Por que não deixar empresas privadas fazerem? Por que não privatizar o Pix? A melhor coisa é privatizar o Pix mesmo, né? Deixa outras empresas fazerem isso. É muito mais eficiente, muito melhor no final das contas e separa os seus dados do governo. O ponto fraco do Pix, na minha opinião, é esse. O Pix funciona muito bem, o pessoal gostou, adorou, funciona muito bem, ele é muito legal. O problema é, o fato de ser do Banco Central faz com que o governo tenha acesso a todos os seus dados de transação. Isso é uma violência contra a privacidade enorme. Tá aí o Lula querendo cobrar imposto de renda do pessoal que faz bico aí, recebendo em Pix e coisa e tal. Ou seja, o ideal para as pessoas fosse que realmente o Pix não fosse do governo brasileiro, fosse de uma empresa à parte, né? Aqui, ó. Então, mas independente disso, independente de ser empresa privada, ser do governo, o que for, a marca de alto renome não quer dizer nada, é só proteção à marca, não é o mecanismo em si
não é o Pix em si, né? Então, eles continuam insistindo, martelando nesse negócio, como se as tarifas fossem por causa do Pix. Isso daqui, cara, é repetir propaganda do PT. É uma coisa vergonhosa o que o G1 está fazendo aqui, bicho. É vergonhoso como que eles estão tentando trazer uma fake news, uma notícia falsa, para o coisa aqui. Eles falam aqui que os Estados Unidos atacou o Pix, não sei o que lá, a reação do governo brasileiro. A reação do governo Lula foi rápida. O Lula também apareceu num evento, não sei do que, dizendo que o Pix é do Brasil. E olha só, o Pix é do Brasil. Estou querendo falar a mesma coisa que o petróleo é nosso, lembra? O petróleo é nosso. Não, porque a Petrobras tem que ser estatal, não sei o que lá. Cara, que absurdo, por que não tem que ser estatal, não? A Petrobras funciona bem? Funciona bem, eu acho uma coisa bacana, né? Vamos privatizar isso daí, é muito melhor no final das contas, né? Os brasileiros não têm vantagem nenhuma da Petrobras ser estatal. Da mesma forma, os brasileiros não têm vantagem nenhuma do Pix ser do Banco Central. Seria muito melhor se o Pix fosse uma empresa à parte, seria muito melhor no final das contas, né? Porque o governo não ficaria sabendo de cada transação que você faz para te cobrar imposto, né? Durante o discurso, Lula cobrou do presidente americano uma reunião e não sei o que lá. Ou seja, a matéria toda, ela fala como se o problema da tarifa fosse o Pix. Em momento algum eles mencionam a questão do Alexandre de Moraes, da censura do Alexandre de Moraes, que é o ponto fundamental da coisa, a primeira coisa que eles citam, a questão do Toffoli com a leniência e a corrupção, a questão do desmatamento do Brasil, que eles colocam lá também, né? E a questão da pirataria, que eles também colocam lá. Pirataria eu acho que é meio besteira isso, mas enfim, o resto todo eu acho que são pontos que realmente tinham que ser considerados, né? Então é uma vergonha isso, ou seja, tá aqui ó, a Miriam Leitão, a Genial Quaest mostra melhora na avaliação do governo Lula, impacto negativo de Master e tarifas sobre Flávio Bolsonaro. O impacto negativo do Master, eu concordo, tá? Realmente teve impacto negativo do Master. Mas tarifas aqui tá por conta da Miriam Leitão. Esse pessoal tá, na verdade, apavorado com essa aproximação do Flávio Bolsonaro e o Trump e querem inventar essa história de que isso tá ajudando o Lula. Não, porque o Trump tá ajudando o Lula, efeito Canadá e não sei o que lá, o que é falso, né? O que eles estão desesperados tentando colar na cabeça das pessoas, não que o Trump é tarifa é por causa do Pix e não sei o que lá, e não estão conseguindo. Daí o desespero deles nessa história, né? E aqui, ó, Lula sobre tarifas dos Estados Unidos, não temos que aceitar soberania, soberania e não sei o que lá. Cara, para com isso, bicho. Que coisa ridícula isso, né? Tá beirando ao ridículo, por quê? Porque o Lula queria se aproveitar disso e não tá conseguindo, né? E vale lembrar uma coisa muito importante também, né? A pesquisa da Quaest está colocando o Flávio Bolsonaro 6 pontos atrás do Lula. Vale lembrar que o Jair Bolsonaro, nesse período da eleição passada, estava 14 pontos atrás do Lula também. E lembra qual foi o resultado final da eleição, né? O Lula ganhou, é verdade, ganhou por uma margem de 0, alguma coisa por cento. Ou seja, se com 14% nas pesquisas dessa época do ano, o Jair Bolsonaro chegou lá no finalmente com 0, alguma coisa por cento perdendo de desvantagem, o Flávio Bolsonaro, que está 6 pontos atrás só, não sei não, hein? Eu acho que tá para ele ganhar isso daí com muita facilidade. Esse deve ser o desespero desse pessoal. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.